Antes só de passar para a Kátia, deixa eu só ler 2 comentários aqui que tiveram para vocês. A Cleusa de Abreu falou: parabéns, Carol e o GT. Trabalho coletivo em redes de cuidados fundamentais para assistir e dar visibilidade para essa população que sobrevivem nas ruas. Sobrevivem, entre aspas. E a Bruna Crema comentou: parabéns, Carol e toda a equipe do GT. Realmente é um trabalho digno de muita parabenização e elogios, porque de fato você consegue ver a mudança na vida de muitas pessoas, né? E quando vocês falam um pouco, a Virgínia falou da questão do atendimento na Defensoria Pública, que muitas vezes a própria rede leva a mãe para ser, né, a gestante para ser atendida na Defensoria. Isso é muito legal, porque muitas vezes, nesses casos em que a mãe está em situação de rua, ou faz uso problemático de drogas, ou vivencia alguma questão de vulnerabilidade extrema, no processo de destituição ou judicial, ela é dada como em local incerto e não sabido, e ela é designada um curador especial, que muitas vezes vem, né, no geral, vem para a gente da Defensoria, para os defensores fazerem essa curadoria. Mas a curadoria, ela acaba, quando a gente não tem contato com a mãe e a rede não acompanha, fica uma defesa meramente formal, né? A gente não consegue dar ali voz efetiva para aquela pessoa cuja vida está sendo decidida no processo. E quando a gente vê essa articulação, essa movimentação, o contato com as pessoas diretamente envolvidas naquele processo, você consegue fazer uma defesa muito mais efetiva, porque você consegue botar ali a versão daquela mãe que é ré naquele processo, os desejos e vontades dela, as necessidades dela, e consegue colocar todo o acompanhamento que a rede vem fazendo, o que a rede entende como necessário, e muitas vezes isso é importante para que quando tem uma deficiência, né, de prestação de um serviço público para ela, a gente pode conseguir no próprio processo, em alguns casos, a própria determinação de que aquele serviço seja oferecido. Então, mostra aí como essa atuação do GT é super importante, né? Então, eu passo a palavra aí para Kátia Silene, que é defensora pública do Estado de São Paulo e atua na capital, na região central. Kátia, a palavra é sua. A Kátia que tem, sim, é uma defensora super atuante, que está sempre muito preocupada, muito com os casos, atenciosa, querendo resolver, e que foi uma das unidades que a gente conseguiu ir fazer o nosso GT itinerante para tentar qualificar o atendimento a esse público. Obrigada, Carol, pelas palavras. Eu agradeço a oportunidade de poder falar do GT. Eu gostaria de parabenizar a IDEP e os núcleos pela apresentação. Eu peço o controle aqui, né? Pode pedir, doutora. Eu só estou tentando ajustar o compartilhamento modo tela cheia, mas se já quiser começar a falar assim, eu só vou iniciar em tela cheia, mas o controle fica com a senhora. Tá bom. Eu vou falar um pouquinho da nossa prática, né? Outras atividades, né? E quando eu fui chamada a participar do GT, eu resisti um pouquinho, porque eu achei que não ia caber, né? Então, algumas colegas da regional foram nas reuniões no começo, e eu depois passei a ir, e hoje é uma das coisas que eu mais amo fazer na Defensoria, é esse GT, é o que me realiza, o que me deixa feliz, que me faz sentir útil e ver o nosso trabalho ter resultado, né? Então, valeu muito a pena eu ter entrado nesse grupo, né? É um grupo muito potente, é um grupo onde as pessoas são muito dedicadas, né? Tem que sempre agradecer o pessoal que está lá na ponta, como a Carol falou,
que sem eles nada disso, né, seria possível. Eu estou com o controle aqui, Daniel? Tô. O controle então... tá certo, doutora. Tá bom. Eu só não estou conseguindo iniciar a tela cheia, tá? Mas acho que está dando para ler tranquilo, né? Tá bom. Eu vou começar com essa definição de saúde da OMS. Doutora, acho que fechou a apresentação, só um minutinho. Tá. Que é de 1946 e que fala... Vou parar um minutinho só para poder compartilhar. Não tem problema. Só um minutinho. Fala que a saúde, né, ela é uma coisa, não é só você não estar doente, não ter nenhuma doença, né, uma coisa que é mais ampla, né, um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Aí, para ilustrar para vocês a nossa prática, a gente teve a ideia de compartilhar algumas mensagens que a gente trocou no WhatsApp, né? Então, o caso 1 que a gente está compartilhando aqui. Daniel, eu não estou conseguindo só mudar aqui as telinhas. Espera aí, doutora, pede o controle para mim, por favor. A senhora consegue? Tá. Sim, pedi. Pronto. Tá ok. A OMS já foi. Agora, deixa eu voltar uma aqui. Esse caso 1, né? A mãe de Girassol nos telefonou hoje, informei que a filha encontra-se no amparo maternal com o bebê. Solicitou, então, uma foto dela com o bebê porque o irmão mais velho, de 19 anos, quer ver a mãe e conhecer o bebê. Então, esse é o caso de uma moça que estava muito tempo afastada da família. Foi bem complicado a gente fazer retomar esse vínculo dela com a família, né? Ela teve o bebê e foi para o amparo maternal e está lá com o bebê, com ela antes dessa reorganização, né, de modo que ela pudesse sair da maternidade com o bebê. Caso 2 é outra mensagem do grupo também. Hoje a equipe realizou visita à gestante Lírio, que está na casa da mãe. Foi realizada a entrega do enxoval. Emocionante, pois sabemos o quanto foram desafiadores a sensibilização e retorno do vínculo familiar. Então, esse caso também foi bem interessante, né, porque tinha uma grande dificuldade de fazer com que essa mulher voltasse a ter contato com a família, né? Ela também estava em uma situação de uso, né, de crack, e também aceitou todo o trabalho que foi feito e a gente conseguiu também que ela voltasse para a casa da mãe e, se eu não me engano, ela já teve o bebê e foi para a casa da mãe depois de ter o bebê, né? O caso 3... Vou aqui de novo. O caso 3, eu vou ler para vocês. O bebê de cravo e rosa foi desacolhido da Casa Baquita e o casal ficou muito feliz. Esse caso passou pelo GT em maio de 2019 e foi judicializado. O casal brigou bravamente pelo filho, contando com o apoio da equipe, Redenção na Rua, da Casa Baquita e da Defensoria Pública. Então, esse é um dos casos nossos que foi judicializado, né? E a gente não tem... Quando a gente foi conversar sobre a planilha e tal, a gente ficou pensando o que seriam casos de sucesso, né, ou não, e a gente chegou à conclusão que não existe isso, não existe um caso de sucesso, porque a gente trata cada caso individualmente, cada mulher é única para a gente vai fazer aquilo que for necessário para aquela mulher, para aquela família, para aquele bebê. E esse caso
ele foi judicializado e a gente acompanhou bastante tempo, né? Demorou para desacolher o bebê, mas no final deu tudo certo, a família conseguiu se reorganizar, e eu digo que às vezes demora um pouco mais, né? Porque essas famílias, elas estão abandonadas a vida inteira, né? Essas mulheres estão abandonadas, é uma vida de abandono. Então, às vezes, a nossa mão é a primeira que é estendida para elas, né, nessa vida. E aí é difícil para elas também confiarem na equipe, né, e ter esse vínculo com a gente e passar a seguir as orientações que recebem e tal. Então, eu digo sempre que tem famílias que precisam de um pouco mais de tempo, né, e o bebê não pode ficar na maternidade, no berçário, por muito tempo. Então, a gente passou a trabalhar os casos também, como a Carol falou, nos mini GTs, que a gente chama, né, dos casos judicializados. Aí temos aqui o caso 4. Esse caso foi muito, muito, muito triste, assim, porque a Astromélia ela teve o bebê, aí ela não estava preparada ainda para sair da maternidade com a bebê, ela foi se tratar da dependência química e tal, e depois a bebê foi acolhida. Nós sabíamos que ela tinha escolhido um nome, foi atribuído um nome pela juíza, mas nós peticionamos no processo, independente dela ter nos procurado ou não. A gente estava tentando fazer a defesa, mas não tivemos essa oportunidade. Mas nós ingressamos nos autos, formamos o nome, foi mudado o nome para o nome que a mãe escolheu. Também o trabalho que foi feito antes de busca pela família extensa, então a gente tinha todos os dados do irmão dela, que já cuida de uma criança, um outro filho dela. E aí, infelizmente, ela voltou para Santa Casa, mas com Covid. Ela ficou muito tempo internada, entubada, e ela acabou falecendo, né? E esse caso foi muito importante, assim, no sentido da gente ter a família extensa para que essa criança, né, saiba da sua história, conviva com a sua família, com o seu irmãozinho, e também para que a bebê tivesse o nome que a mãe escolheu, né? Então foi um caso triste, mas que também nos fez ver a importância dessas pequenas coisas, né? Aí aqui nós temos essas fotos, porque essa é a nossa querida Natália, né? Ela autorizou que a gente mostrasse aí as fotos dela. Então a Natália chegou para o GT em fevereiro de 2019. A Natália era usuária e ela pediu, né, aceitou essa participação da rede, criou um vínculo muito grande. Essa da foto do meio é a Del, que é uma enfermeira do consultório na rua, que é um ser humano fantástico. A outra é a Rosineide, que é assistente social da Santa Casa. Então a gente tem aí algumas fotos da Natália para ilustrar, né, a alegria da Natália de ter dado à luz a Duda, ter podido ficar com a Duda. Esse é o companheiro da Natália. E aqui nós temos uma mensagem que a gente recebeu de uma pessoa que atua muito lá junto à população da Cracolândia, parabenizando pelo apoio que foi dado para a Natália, né? E porque ninguém desistiu dela e do companheiro dela. Então a Natália está muito bem hoje com a Duda nasceu com os probleminhas de saúde. Nós passamos a atuar também nessa questão de saúde da Duda. Então nós tivemos algumas reuniões com a equipe médica do Hospital São Paulo, que está cuidando da Duda. Numa dessas reuniões a Natália participou, que acho que é uma coisa muito importante, que elas também possam participar e, né, construir esse futuro. E aqui uma citação de Bert Hellinger, né? O outro sou eu, ele é outro para mim, apenas enquanto não o percebo e reconheço como parte minha, pois, em princípio, nada no mundo pode estar fora de mim. Eu ouvi outro dia de uma consteladora, né, que o Bert, em algum momento, disse que essas pessoas que vivem aqui no Brasil, no mundo todo, né, numa situação desumana, né, numa vida extremamente miserável, de abandono total, que essas pessoas vão voltando, até porque elas precisam ser vistas, né? E quando ela falou isso, eu pensei e falei, nossa, o nosso trabalho no GT é justamente
ver essas pessoas, né? É enxergar essas pessoas. E quando a gente enxerga essa pessoa, a gente estende a mão para essa pessoa, a gente consegue resgatar essa pessoa dessa vida desumana, né? Dessa vida de miséria total, em todos os sentidos, de falta de dignidade total, e consegue ajudar essa pessoa a caminhar aí por uma situação melhor, né? Então, acho que é isso. A gente tem que enxergar as pessoas, né? E com isso a gente consegue que o nosso trabalho atinja o seu objetivo, né? Que é transformar as vidas dessas pessoas. E agora a Carol vai compartilhar com vocês um videozinho, que é uma mensagem da Natália, para encerrar aí a minha fala, tá bom? Muito obrigada. Meu nome é Natália Alves, tenho 33 anos de idade. Desde os 12 anos fiz uso de drogas, hoje me encontro limpa há 1 ano e meio. Morei na rua também desde os 12 anos. Graças a Deus conheci o consultório na rua, o Bom Par. Fui atendida pela unidade da Sé, pelo Dr. Fábio, a enfermeira Del, a minha assistente de saúde, a Simone, onde eu sou muito grata a eles. Eu já estou limpa, graças a eles me dão essa assistência. Não moro mais na rua, moro numa invasão. Nesse período eu me casei, né, com o pai da minha filha. Graças a Deus eu e ele estamos bem. Fui atendida pelo alto risco da Santa Cecília, onde lá também ganhei a minha filha Maria Eduarda. Graças a Deus me trataram super bem. Eu sou muito grata à equipe Bom Par pela oportunidade que eles dão às pessoas que estão em vulnerabilidade social. E eu agradeço muito a Deus a oportunidade de hoje estar vivendo uma nova maneira de vida. E eu sou grata de coração à equipe Bom Par.